Eu gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar terminando o capítulo 9 do Evangelho de João, lendo a partir do versículo 34 e até o último versículo deste capítulo, que é o versículo de número 41, terminando essa história que já tem tratado dela há alguns dias, a cura de um cego de nascença, que Jesus ali, depois da cura, esteve falando com aqueles fariseus, esteve falando com aquele cego e vários encontros misturados nessa história, e hoje nós vamos terminar com uma palavra muito interessante. Vamos ao texto bíblico, João capítulo 9, versículo 34 em diante, diz a palavra de Deus. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Jesus disse-lhe: Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Muito bem, estamos terminando essa história de Jesus que curou aquele homem que era cego de nascença, e os pais testemunharam que ele desde o seu nascimento era cego e agora ele fora curado por Jesus e tornou-se, como a gente diz, aquele bafafá na cidade, não é? Principalmente a liderança religiosa discutindo com Jesus, querendo desfazer dele. Quando trouxeram este cego, o primeiro versículo que nós lemos aqui, é porque o cego deu testemunho, né, de que aquela pessoa que curou ele só poderia ser de Deus, e então eles ficaram revoltados com aquela palavra e disseram: Você nasceu todo em pecado, quem é você para nos dizer alguma coisa? Mas o interessante é que neste texto que nós lemos, começou com essa palavra de juízo destes fariseus, destes líderes, destes homens religiosos para com aquele homem, dizendo exatamente essa palavra: Você nasceu todo em pecados e nos ensina a nós. Agora é interessante que depois eles trazerem essa palavra tão forte, tão de detratar aquele homem, Jesus encontra-se com este homem, se apresenta para ele através da pergunta se ele cria no Filho de Deus, e ele diz: Quem é essa pessoa? E ele diz: Sou eu. E não só ele disse: Eu creio, mas ele adora a Jesus. Aí Jesus agora fala uma palavra que está aberta não só para aquele cego, mas principalmente para aqueles demais que estão ouvindo, que ele diz: Olha, eu vim neste mundo para juízo, a fim de que aqueles que sejam cegos vejam. E ali estava um cego que viu. Então, Jesus estava falando com uma colocação literal, mas não era só literal, era aplicada também, porque ele acabou dizendo a mesma verdade contrária: aqueles que estão vendo sejam cegos, que veem sejam cegos. E foi nesta palavra que os fariseus perguntavam: o senhor está chamando a gente de cego, né? Por quê? Porque Jesus veio trazer visão espiritual para pessoas que nós sabemos. Jesus caminhou com os pecadores, por dizer pecadores, não necessariamente eram fora do povo de Israel. Nós temos caminhado na história deste evangelho e vemos isto claramente. A nação de Israel, apesar de ser a escolhida de Deus, ter tanta revelação, tantos profetas, tanta palavra, e a promessa maior do seu Messias, estava ali o seu Messias, e muitos deles não estavam reconhecendo, e a maioria deles, Jesus estava ali ensinando o caminho da justiça. Você vai se lembrar que João Batista veio antes de Jesus batizando o batismo do arrependimento, e muitos, uma multidão vinha estar com João Batista se arrependendo de uma vida de pecados. Então, desde João, a profecia, a palavra profética, o mover de Deus começou a agir outra vez em Israel, mas agora ali estava Jesus e estava trazendo aquelas palavras de verdade, e as pessoas que estavam cegas espiritualmente começaram a ver,
começaram a se arrepender, começaram a entender que era um tempo que Deus estava obrando outra vez em seu meio e estavam se arrependendo e vindo para a palavra de Deus, encontro de João Batista e agora a pessoa de Jesus Cristo. Aí os fariseus perguntaram: e nós? O senhor está chamando a gente de cego? E aí nós vamos terminar com essa meditação muito rápida, mas muito interessante. Jesus disse: se vocês fossem cegos, não teriais pecado. Mas como agora vocês dizem, e é aqui que eu quero ficar, nessas últimas palavras de Jesus, como vocês dizem, nós vemos, Jesus disse: por isso o vosso pecado permanece. Porque esta palavra foi uma verdade para eles. E esta palavra é uma verdade para nós, seres humanos dos dias de hoje, e é uma verdade para nós, crentes, que já conhecemos o Evangelho, que já conhecemos a Jesus, que já tivemos uma experiência de salvação. Jesus disse: porque vocês dizem, vemos, o vosso pecado permanece. Claro, estou dizendo em alguém que está no caminho de Deus, no sentido de ter já conhecido ao Senhor, mas está displicente quanto a uma vida espiritual saudável. Por quê? Porque aqueles homens, Jesus estava dizendo claramente, o pecado de vocês permanece, ou seja, vocês estão em pecado. Vocês estão em pecado, vocês não estão em uma posição de justiça plena diante de Deus. Mas o problema é que estar em pecado ou ter uma dificuldade não é o fim da história para aquele que conhece a Jesus, para aquele que encontra com o Salvador, para aquele que se encontra com a graça de Deus, para aquele que acha o perdão de Deus, aleluia. Não é o fim, mas para eles sim. E sabe por que para eles foi o fim? Por causa da palavra que Jesus disse, porque vocês dizem, nós vemos. E essa foi a palavra que falou ao meu coração. Muitos de nós, muitas vezes, somos redarguidos numa pregação. Às vezes Deus nos permite ler um artigo ou um livro, ou ler a própria palavra de Deus, e a palavra redargue é o nosso coração, mas nós nos fechamos e dizemos, não é bem assim. Nós vemos, a realidade é essa, o que eu estou vivendo é isso. Nós refraseamos a realidade, diferente daquilo que Deus, do que o Espírito de Deus nos confronta, porque não gostamos de ser confrontados à semelhança daquilo que aqueles homens viveram. E a verdade é que muitas vezes nós estamos em situações que precisamos da graça, precisamos do perdão, precisamos sair, precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão para alguém, precisamos mudar a atitude da nossa vida, precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos mudar determinadas coisas da nossa vida. Mas a confrontação do Espírito vem para nós. E o que nós respondemos para ela? O que é que nós respondemos para Jesus? É que nós vemos. Não, Senhor, isso é por causa disso e daquilo. Não, é assim, assim, assado. Alguns, confrontados pela verdade da palavra, dizem, não, Deus não faria tal coisa, Deus é assim ou assado, desfazendo daquilo que a própria Bíblia ensina da verdade de Deus. E aí Jesus traz esta palavra de juízo, porque vocês dizem que vem. Mas o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo segundo a nossa ótica humana. Há um texto de Provérbios que diz o seguinte, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Precisa, para confessar, alguém entender que está com um problema e falar e dizer, eu estou com um problema. Não só confessar, mas deixá-lo para alcançar a misericórdia. O que aconteceu aqui foi exatamente o contrário. Não só se enxergaram, muito menos confessar e deixar, pelo contrário, disseram, nós estamos vendo tudo. Eu sei o que está acontecendo, vai estar tudo certo. Deus vai estar do meu lado. Agora era Jesus, o próprio Filho de Deus, que estava falando o contrário, que os seus corações estavam endurecidos para crer na verdade de Deus. Que Deus nos guarde. Que diante de Deus possamos ter um coração disposto, humilde verdadeiramente, a entender o que é de Deus, a não colocar a nossa presunção de julgar, de entender aquilo que é de Deus, aquilo que Deus é muitas vezes, por que não dizer todas as vezes, em prol do nosso querer,
do nosso entender, da nossa teologia. E manuseamos e mudamos para que, como se Deus fosse estar conosco neste mesmo processo, mas que nós possamos entender que nós algumas vezes não vemos. E ser humilde orar para o Senhor, faz-me entender, Senhor, faz-me ver, Senhor. Se eu não vejo a minha situação, e muitas vezes a gente não entende claramente o porquê de algumas realidades espirituais na nossa vida, de não fluir como deveria, com aquilo que nós gostaríamos pela palavra de Deus. Por que não nos quebrantarmos diante de Deus e perguntar, Senhor, por quê? Faz-me ver aonde eu estou. Faz-me ver o teu caminho. Faz-me ver, aleluia, o que é que falta em mim, glória a Deus, para que o Senhor possa obrar, para que o Senhor me possa ser algo para me arrepender, eu me arrepender, eu ser restituída e restaurada, para ser usada, aleluia, para ser de bênção, para viver aquilo que eu entendo da tua palavra, ser um propósito para a minha vida. Mas se nós dissermos, nós vemos, tá tudo certo, não há nada de errado aqui, Deus vai fazer, vai acontecer, pode estar seguro que muitos de nós podemos estar no caminho da palavra de juízo do Senhor, mas que Deus nos guarde em nome de Jesus. Guardemos um coração disposto a ouvir a verdade de Deus, humilde, quebrantado, e que peça ao Senhor para nos revelar que com certeza este Pai amoroso o fará, glória a Deus, e cuidará da nossa alma até o fim. Amém.